Hoje você vai conhecer a história de um rei que queria riqueza, poder e um filho homem. E resultado de tudo isso, a igreja anglicana. Se liga na aula. Muito bem, pessoal, sem mais delongas aí, o que acontece, né? A gente volta lá para o século XVI, a Europa tendo aí eu vou dizer quase que um surto de novas igrejas cristãs surgindo, igrejas que estão rompendo com a tradição católica apostólica romana, igreja luterana, calvinista, as derivações aí. Professor, que igrejas são estas? É o que na época eles chamavam de igrejas protestantes, que vamos tentar relacioná-las aí com as igrejas evangélicas hoje no Brasil, tá? Isso é um pouco complicado porque existem tantas igrejas evangélicas e algumas delas inclusive muito diferentes daquelas primeiras igrejas tradicionais protestantes da Europa lá do século XVI. O que importa é que naquele momento esse monopólio cristão sobre a instituição católica ela estava deixando de existir, tá? No caso específico da igreja anglicana inglesa, pessoas, é uma situação um pouquinho diferente, porque é uma igreja que algumas pessoas dizem que ela é quase católica e ao mesmo tempo quase protestante, ou seja, não é nenhuma coisa nem outra. Essa igreja ela surge naquele país num contexto muito específico, tá? Alguns motivos são importantes para a gente entender como surgiu a igreja anglicana. Primeiro deles, vamos começar do começo, né? É importante, meu pai sempre me dizia isso, comece as coisas do começo. Importante a gente entender o contexto do país. Num momento do século XVI, os ingleses eles viviam vou chamar de uma onda nacionalista. Dava orgulho ser inglês, ser britânico para as pessoas que eram nascidas lá. Então, era quase como o Estado Nacional, né? A Inglaterra sendo colocada em primeiro lugar, aí, motivo de orgulho para todos. Isso era uma coisa muito importante para a gente ter em vista. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Estado estaria acima de outras coisas, inclusive de instituições fortes da época, como por exemplo, a Igreja Católica. Tá? Então o Estado deveria estar acima da Igreja. Era o que acontecia? Na prática não, mas era a vontade de muita gente, inclusive do rei. E esse é o segundo motivo que eu vou falar agora para vocês. Tá? A Inglaterra, no século XVI, ela era governada por uma dinastia de reis e rainha, vou falar dela depois, absolutistas. O que é isso, professor? Absolutistas? São reis e rainhas que têm todo o poder concentrado em si, todo o poder em suas mãos. E esse rei, né, que governava naquele momento, ele tinha isso e ele tinha muito apoio para isso. Professor, fala logo que rei é esse. É o rei Henrique VIII, ou Henrique Tudor. Eu estou falando, obviamente, da dinastia Tudor, que chegou com Tudor. Não! Desculpa, tá? Não foi por mal. Reis absolutistas, todo o poder concentrado, vontade de poder. Isso tem a ver com a questão de repente, um rompimento com a Igreja Católica? Sim. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha muito poder. E se você quer ter todo o poder concentrado em si, o que você tem que fazer? Tirar de cena aquelas pessoas ou instituições que dividem o poder com você, que atraem atenção para você, que têm influência, assim como você tem. O ideal é que você tenha mais do que os outros. Senão você não é um rei ou uma rainha absolutista. Você está ali dividindo. Professor, mas isso não é muito democrático, democracia? E quem disse que tinha que ser assim? Naquele momento não era isso que estava em pauta. Apesar de na Inglaterra existir um parlamento eleito com um voto popular,
né? Tinha ali algumas exceções, mas não era bem essa situação, tá? A gente está falando de século XVI, a gente não está falando de século XXI. Hoje é diferente, hoje a Inglaterra vive aí, é uma monarquia parlamentar, super democrática, apesar de ter a família real ainda lá como chefe de Estado, né? A Rainha Elizabeth, a imortal, mas é diferente do contexto da época. Tá ligado aí? Tá ligadinha? Espero que sim, tá? Outra coisa, gente, além do interesse de ter esse poder, de ter essa influência, o rei, o Estado, na verdade, britânico, ele também estava de olho nas terras da Igreja Católica, que eram muitas. Então havia também um certo interesse econômico aí, tá? Tudo isso, lógico, motivado por essa onda de separatismos aí, de igrejas novas que surgem se desprendendo da Igreja Católica Apostólica Romana pela Europa, o luteranismo na Alemanha, né? Depois o calvinismo que vai influenciar aí na Suíça, por exemplo, outras partes do norte da Europa vão ser muito influenciadas pelas igrejas protestantes. E nessa onda, né, na Inglaterra, isso vai acontecer também. A Inglaterra também tinha influência de um inglês chamado John Wycliffe, acho que é isso, tá? Eu coloco aí para vocês, que era um reformador, era um britânico que pensava nessa submissão que as instituições religiosas deveriam ter em relação ao Estado. Tudo isso estava impregnado naquele momento, tá? Então, o que faltava? Faltava a ação, faltava a coroa britânica, o governo inglês, tomar uma atitude para romper com a Igreja Católica e implantar, de repente, sua própria igreja. Qual que foi a faísca aí, né? A cereja do bolo para haver esse rompimento? Estou falando agora de um motivo pessoal. O rei da Inglaterra, o rei Henrique Tudor, e quando, só parênteses, tá, gente? Quando eu entrar em questão pessoal, não é bem uma questão de fofoca, a vida pessoal, sabe aquela coisa meio Nelson Rubens, Leão Lobo, esses programas da tarde, nem sei se esses caras... Esquece isso, vai, vamos embora para a bola. O rei era casado com uma nobre espanhola chamada Catarina de Aragão. Aquela coisa toda que a gente vê em série, vê em filme, vê em novela, que seja, né? Casamentos arranjados aí entre nobres de lugares diferentes, para que uma família real exerça influência em outro reino e vice-versa. O rei Henrique Tudor, ele não gostava da sua esposa, não amava, assim, aquela coisa fervorosa. Até aí tudo bem, tá? Ele podia ter o casamento dele, tudo bem, aspas aí, né? Eu não sou essa pessoa imoral toda, não, tá? Mas olha só, ele poderia, de repente, viver um casamento de aparências apenas, que isso não teria grandes problemas. O que acontece, pessoas? Precisava de um motivo para separar da igreja, tá? O que o rei Henrique VIII ele vai fazer? Ele vai até o Papa Clemente, e ele vai solicitar ao Papa o divórcio dele com Catarina de Aragão. Lembre-se que a Igreja Católica se posiciona sempre contra o divórcio. Não pode. Não pode. Não pode. E o que ele vai alegar, né? Ele precisava de um motivo para pedir esse divórcio. Falta de amor? Não. Ele dizia o seguinte: o seu Papa, Santidade, sabe minha esposa? Ela não é capaz de me dar um filho homem, um herdeiro macho, para dar continuidade à dinastia Tudor na Inglaterra. E a culpa é dela. Olha que pensamento machista, né? Você pode falar, mas isso é uma coisa da época. Tá bom. Olha que tradição machista. Ok. O que acontece? Ele dizia que a culpada por ele não ter um filho homem era a esposa, portanto, era legítimo que ele tivesse uma anulação do casamento, um divórcio, uma separação. Qual é a resposta da Igreja Católica do Papa? Não permito divórcio, não permito nada, separação, coisa nenhuma, fica na sua e fica com a esposa. Agora eu vou te contar um outro detalhe, tá?
O rei Henrique VIII ele tinha uma amante chamada Ana Bolena. E ele imaginava, né, ele tinha quase certeza que se ele se separasse da esposa e se casasse com a amante, a Ana Bolena ia dar um filho homem para ele. Então, por isso que ele solicitou, né, o divórcio lá e teve negado. E o que acontece? O governo inglês, em 1534, vai decretar o ato de supremacia. O que era isso, professor, o tio? Seguinte, as instituições religiosas estariam submetidas, seriam submissas ao Estado, à monarquia britânica. A igreja não teria mais todo esse poder que ela sempre teve, a igreja católica. Ela teria que se submeter. Se curve ao rei. A igreja católica não aceita. E faz o quê? Expulsa o rei do seu quadro. O rei estava excomungado, expulso da igreja católica. Pensa que o rei Henrique ficou triste? Era o que ele queria, pessoa. Era o que ele queria. Ele foi expulso e o que ele faz então? Contra-ataque. Que contra-ataque é esse? A igreja católica estaria praticamente banida da Inglaterra. A igreja me tirou, o clero me tirou da igreja católica, eu tiro a igreja do meu país. E o que eu faço? Eu pego as terras, me aproprio, o Estado se apropria das terras da igreja católica, um ganho econômico, tá? E o povo agora vai ficar sem igreja, vai ficar sem lugar para ir lá fazer suas preces, suas orações? Não! É criada a igreja anglicana. Surge então em 1534 a igreja anglicana. Quem seria o chefe supremo da igreja? Olha só, o rei. A coroa britânica vai ser a líder da igreja. Exatamente. A igreja anglicana ela não é tão diferente da igreja católica. Desculpa, não é isso que vocês estão pensando, tá? É só uma coceirinha aqui. A igreja católica, ela não... a igreja anglicana, se você olhar ela fisicamente, os seus rituais, assim, você pode até se confundir e achar que se trata de uma cerimônia católica. Lembra lá do casamento do príncipe Harry com a Meghan? Aquela atriz americana, me fugiu o nome, eu vou botar aí. Uma pessoa desavisada pode pensar que aquilo lá foi na igreja católica, mas não, foi na igreja anglicana de Londres, tá? Então é uma igreja muito forte até hoje no país. Aliás, é a igreja mais forte lá da Inglaterra até hoje, ok? O que está faltando eu falar aí? E o casamento do Henrique VIII com a Ana? Ela deu um filho para ele. A Ana Bolena engravidou e nasceu uma menina. Elizabeth. Professor, Elizabeth? Não é a atual Elizabeth. A atual Elizabeth ela é bem idosa, mas ela não tem quase 400 anos menos. Né? Tá? É outra Elizabeth. Elizabeth I, Elizabeth Tudor, que no fim das contas, depois de umas indas e vindas, né, ela vai assumir o trono também, ela vai firmar o anglicanismo no país, tá? Depois de uma volta do catolicismo pela filha mais velha do rei, umas outras histórias que vão surgir pelo caminho aí, mas isso não importa pra gente, gente. Pessoal, o que importa aí, vamos relembrar alguns pontos importantes. Por que houve o rompimento com a Igreja Católica e o surgimento da Igreja Anglicana? Motivos políticos, poder para a coroa inglesa, econômicos, terras e arrecadações, que vinham para a igreja, agora vêm para o Estado, e um motivo pessoal, tá? O rei queria se separar da esposa para se casar com a amante e ter um filho homem, a igreja católica não permitia, então, dentro da minha própria igreja, minhas regras, minhas leis, ok? Ele conseguiu quase tudo isso, menos o filho homem. Com o destino não dá para brincar também não, né? No fim, foi bom que tenha nascido a Rainha Elizabeth, foi uma pessoa muito influente, muito importante naquele momento lá. Mas acho que por hoje sossegamos o facho por aqui. Pessoas, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer dúvida aí, joga nos comentários, fala alguma coisa, se manifesta. E eu vou pedir aquela coisa que todo mundo pede.
dá o like, o joinha, tá? E se inscreve também, não custa nada para você, compartilha aí, etc, etc. Beijos no coração.